Bem-vindo ao Escuta Conselho, o videocast do CREMERS. Neste episódio, vamos apresentar a cartilha de telemedicina do CREMERS, lançada em março de 2025. Com a popularização da telemedicina após a pandemia de Covid-19, tornou-se essencial oferecer orientações sobre as melhores práticas para o atendimento médico via aplicativos de mensagens. A cartilha busca esclarecer dúvidas e padronizar condutas, garantindo segurança e qualidade no atendimento à distância. Aqui, sempre recebemos especialistas para discutir temas fundamentais para a medicina, os médicos e toda a sociedade. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Para falar sobre a temática, recebemos os responsáveis por desenvolver a cartilha e membros da Câmara Técnica de Telemedicina do CREMERS. Dr. Felipe César Cabral, pediatra, gerente médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de CEOs em Saúde. Doutora Juliana Nunes Fael, médica de família, teleconsultora e coordenadora de comunicação na Telesaúde RS. Dr. Marcos Vinícius Ambrosini Mendonça, médico de família e comunidade. Dr. Roberto Nunes Ampierre, médico de família e comunidade, professor da FAMERD URGS, vice-coordenador do Telesaúde RS. E Dr. Nathan Katz, médico de família e comunidade. Vamos, então, dar início à nossa conversa, fazendo aquela pergunta que todos temos curiosidade de conhecer a resposta. De onde surgiu a cartilha de telemedicina? Então, Laís, a cartilha acho que é uma daquelas situações em que a prática puxa a necessidade de ter uma orientação, né? Foi sinalizado pelo presidente, né, o Eduardo Trindade, que era muito recorrente que entre os médicos houvessem muitas dúvidas. Por quê? Porque a gente já tinha regulamentado a telemedicina na época da pandemia, né, que foi quando também teve boom e se popularizou, e algumas coisas estavam descritas, de boas práticas, né, e como é que se fazia, porque muita gente nunca tinha tido contato, né, principalmente as pessoas mais antigas não costumavam se comunicar pelo meio digital. Só que na prática não tinha nada que guiasse, principalmente em relação médico-paciente, os limites, né, e como é que a gente ia estabelecer isso. Então, o que a gente foi vendo? Que muitas vezes as pessoas acabavam dando o seu contato, o telefone, o WhatsApp, né, para o paciente, para caso de dúvida, e não tinha nenhuma orientação clara de como é que isso ia funcionar. Então, muitos médicos se viram de sobreaviso todos os dias, em todos os full momentos, time. E as expectativas dos pacientes também tinham que ser moduladas, né? O que significava aquele canal de contato? Então, foi aí que surgiu a necessidade principal da criação de um documento para fazer esse guia. Perfeito. Como inúmeras coisas na medicina, elas, na verdade, surgem em função de uma necessidade dos pacientes e dos médicos. E, a partir daí, essas necessidades vão sendo buriladas, né? Acho que, Laís, também vale a pena a gente pensar que não era só uma questão, né, porque tinha isso, né, que a Juliana falou, de uma dificuldade dos médicos de lidar, principalmente com o WhatsApp, né? Vários Sim. médicos relatando que ficavam escravos do WhatsApp, né? Mas tem uma questão também econômica ali, né? Que apesar da pandemia ter dado esse boom na telemedicina, é algo que já existe desde 2002, né? E muitas vezes a gente via que os colegas não se sentiam segurados que poderiam cobrar por aquilo que eles estavam fazendo, né? Então também essa coisa de entender que quando a gente faz um atendimento pelo WhatsApp, por e-mail, usando qualquer tecnologia, a gente está fazendo um ato médico. E se a gente está fazendo um ato médico, a gente pode cobrar por esse ato médico. Então é muito frequente da gente... O WhatsApp era uma ferramenta que muitas vezes era utilizada e que não tinha nenhum contrapagamento. Então também é de legitimar que isso que a gente está fazendo é um atendimento, é uma consulta e a gente pode cobrar por isso. E só para finalizar aqui, eu acho que e o interessante da cartilha é que ela é muito prática, né? Então a gente trouxe o que estava acontecendo no dia a dia e escreveu.
para a prática com pessoas experientes, conversou com pessoas experientes, a gente faz bastante tempo telemedicina também, e a gente acabou colocando o que é a prática do dia a dia nessa cartilha, para que todas essas dúvidas dos médicos fossem tiradas lendo a cartilha, e eu espero que ajude bastante. Com certeza. Não, os pontos aqui levantados são extremamente relevantes, porque várias áreas se sentiram sobrecarregadas com essa possibilidade, em especial obstetrícia. Eu me lembro de vários colegas se dirigirem ao conselho preocupados com a questão ética. Mas uma paciente me liga, manda um WhatsApp, e se eu não respondo e acontece alguma coisa? Então, isso mostra que essa sensação de que essas consultas têm valor, tanto no sentido de serem úteis para o paciente, como valor pecuniário, era evidente para os dois lados. Né? O paciente se sentia atendido pelo médico através da consulta e o médico prestava o atendimento. Né? Mas realmente... E também a questão, né, do paciente saber quando ele pode acessar aquele canal. Claro. Né? Então, por isso a gente orienta sobre a questão de mensagens automáticas, de combinar com os pacientes como vai ser isso, tanto como vai ser a questão do pagamento por esse serviço, quanto como vai ser isso. Quais são os horários que eu vou estar disponível, quais são os horários, e quando eu não estiver disponível, o que o paciente deve fazer. Então, esse tipo de orientação, acho que são... Perfeitamente, bem importantíssimas. Então, aproveitando o teu gancho, Roberto, eu já gostaria que a gente colocasse de uma forma muito clara e objetiva em que situações esta ferramenta pode ser usada. A gente sempre diz que ser médico, a gente tem que seguir os mesmos preceitos éticos, independente do meio que a gente está se comunicando, né? Então, para nós é muito claro que fazer uma consulta remota por WhatsApp, por videoconferência, ou fazer um atendimento presencial tem os mesmos preceitos. Né? E eu acho que é isso que os médicos têm que se fiarem na sua prática. Né? É óbvio que há uma curva de aprendizado, né? Então nem todo mundo está acostumado com isso, e tem, né, a gente, por exemplo, essa questão que é muito falado do exame físico, como é que faz exame físico à distância? É também coisas que a gente vai aprendendo, mas assim, o norte que os nossos colegas devem pensar é isso, né? Estou me sentindo seguro para fazer isso que eu estou propondo, né? Eu tenho confiança naquilo que eu estou fazendo, Perfeito. Né? Porque isso a gente pode disponibilizar, por exemplo, o WhatsApp para fazer um atendimento depois de uma consulta, para ver um resultado de um exame. A gente pode disponibilizar o WhatsApp para, de repente, proporcionar uma renovação de uma receita, né? Que a gente sabe que às vezes a validade não é quando a gente quer que o paciente volte. Sim. A gente pode fazer uma consulta mesmo, né? Completa, com tudo que tem numa consulta. Né? Então é um pouco isso, assim, né? Tô me sentindo confortável, tô me sentindo seguro para o que eu tô fazendo, tá bem. É isso aí. E você falou, desculpa, você falou os preceitos, né? Os mesmos preceitos e responsabilidades, né? Perfeito. Então, quando você faz um diagnóstico, quando você sugere um tratamento, ou quando você solicita exames, por exemplo, é uma consulta médica. Então você tem a mesma responsabilidade Perfeito. Presencial do que você vai ter por qualquer outra ferramenta que você utilizar. Aquilo que o Nathan falou, pode ser por texto, pode ser por vídeo. Claro que quanto mais você aumenta a tecnologia, mais diagnóstico você consegue fazer, mais assertivo você consegue ser. Mas mantém-se a responsabilidade de como se fosse uma consulta presencial. E quando a gente está fazendo uma consulta por vídeo, por exemplo, uma parte do exame físico a gente tem que é a ectoscopia. Né? Claro. Um paciente com asma, por exemplo, nos liga para atendimento. A gente vê que ele está com a fala entrecortada. Ele está com os lábios cianóticos. A gente vê que esse paciente está num quadro grave que vai precisar ser direcionado para uma emergência. Então, a gente tem ferramentas, só com o vídeo a gente já tem ferramentas que a gente aprendeu lá na semiologia, né, de ectoscopia, né? Eventualmente a gente vai ter possibilidade de, com as câmeras do celular hoje, as fotos de lesões de pele ficam com uma resolução muito boa. Muito boa, é verdade. E a gente tem dispositivos médicos que estão sendo criados e estão sendo utilizados mundo afora, que permitem fazer uma ausculta pulmonar, uma otoscopia, uma horoscopia. Então tem uma série de possibilidades, né,
que o futuro vai nos trazer. Do nosso ponto de vista, o que levantamos aqui é de extrema relevância. Nós estamos falando do ato médico, como tu disseste, independente da forma como ele ocorra. Portanto, a responsabilidade é aquela prevista pelo Código de Ética Médica. Isso não vai mudar. Nesse aspecto, eu gostaria muito de frisar a importância de que haja registro deste atendimento. Porque o registro da consulta é parte fundamental. A falta desse registro, inclusive, implica numa infração a um dos artigos do Código de Ética Médica, porque o médico está obrigado a documentar. Então, mudamos o meio, mas o cerne do atendimento médico, obviamente, permanece. E aí tem um ponto importante, né? A gente até coloca na cartilha. O médico pode acreditar que o WhatsApp é uma forma de registro, que não deixa de ser, mas a gente orienta que se você fez uma consulta médica de fato, então teve diagnóstico, orientação de tratamento, solicitação de exame, que você passe isso para o prontuário do paciente, para que aquilo fique registrado no lugar correto e no lugar seguro para registro, que não é o WhatsApp, um lugar seguro para isso. Então isso a gente orienta, e muito médico não faz isso, que você passe e registre no prontuário, até porque tem que ter o histórico do paciente num lugar só e no lugar adequado. Exatamente, Felipe. É exatamente isso que nós pensamos. Nós temos que ter o que foi dito, o que foi combinado e o que foi realizado. E a sequência disso e os resultados são fundamentais, né? E também é importante, assim, às vezes a gente também se pega na correria, né? E faz coisas, né? Não é, às vezes a gente está atendendo o paciente não no momento que a gente está atendendo, que a gente está registrando. Então é importante só o médico lembrar que tem que registrar. Perfeito. Às vezes vai registrar num segundo momento. Não há problema. Às vezes vai registrar na próxima consulta, mas que ele faça, ele tem esse cuidado de... Até porque isso, como tu mesmo disseste, vai criar essa documentação que vai permitir o raciocínio clínico. Olha, por que eu fiz isso? Senão, começa a ficar muito complexo depois de justificar, né? Exatamente. Quando tiver algum problema, alguma coisa. Que é mais ou menos o equivalente ao que acontece quando nos pegam no corredor, né? Tá ali atendendo uma pessoa, de repente outra pessoa passa por ti e diz, não, aquele resultado veio e tal. E a gente também tem que evoluir depois, né? Então é muito parecido com o que aconteceria na vida real. Na vida real, na vida presencial. Uma coisa também que eu queria frisar que o Felipe falou, né? Diz, muito médico acha que o WhatsApp é registro, né? Por mais que se tenha a informação ali e tu pode fazer backup e tal, a gente sempre sugere, isso é uma das coisas que traz na cartilha também, fiz o registro no prontuário, apaga no teu WhatsApp, né? Porque a gente sabe que, inclusive, tem pessoas que salvam as imagens automaticamente no seu telefone celular, então isso prejudica o sigilo, né? As informações sensíveis daquele paciente. Certamente. Né? Então, a gente sabe que o lugar adequado para registro da consulta não é o WhatsApp, né? É o prontuário, que é o mesmo prontuário que tu vai usar na sequência do atendimento. Perfeito. Essa cartilha, que realmente ficou excelente, ela faz uma distinção entre uma consulta médica e um segmento. Eu gostaria, então, que vocês deixassem muito claro, o Natan já tocou nessa situação, né, Natan? Exatamente qual é o limite do que nós vamos considerar uma consulta médica, que obviamente vai implicar em ressarcimento, em pagamento de honorários, daquela consulta que nós vamos entender, não, mas tu não tomou, a dipirona não te fez bem, então toma aí um acetaminofém. Quais são os critérios para a gente considerar o que é uma consulta e o que é um segmento, considerando nosso pensamento que esse segmento não teria necessidade de pagamento de honorários. Como é que vocês veem esta questão? Então, nós trabalhamos com 3 aspectos para definir se é uma consulta ou não, ou se é uma orientação. A gente entendeu que quando há a prescrição de uma medicação, a solicitação de um exame ou a realização de um diagnóstico, nesse caso, é uma consulta médica, né? Porque está utilizando uma das nossas habilidades que requerem raciocínio clínico, que requerem uma série de decisões que são uma preparação própria nossa, né? Da nossa profissão. Então, esse é o que a gente definiu como sendo uma consulta. Já uma orientação é tirar uma dúvida, se o paciente pode... se a marca do remédio, eu encontrei uma outra marca, ou
dúvidas mais gerais, né? Tô lembrando de uma paciente que me ligou uma vez que estava gestante, perguntou se ela podia pintar o cabelo. Essas coisas são orientações mais gerais, né? Eu acho que é importante, né, Roberto, a gente pensar assim, quem vai definir o que é uma consulta não é o médico. Ele que vai, porque eu acho que essa questão das orientações às vezes parece ser uma coisa, a gente está falando de uma orientação breve, mas às vezes não é breve, né? Às vezes é um negócio que a gente precisa conversar com o paciente, com o familiar do paciente. Então acho que é muito, assim, entender do que está se tratando, né? O que a gente tem falado mais de orientações é isso, né? Olha, dizer que deu um resultado de um exame lá que tu queria ver se tinha se estava certo ou não, por exemplo, uma urocultura, por exemplo, né? Sim. Ou é isso, né? Um esclarecimento. Eu estou tendo um efeito adverso, continuo tomando e tal. Mas assim, o médico tem que ver. E eu acho que é importante também deixar muito claro para o paciente, né? Quando é uma consulta e que isso demanda uma cobrança, né? E também se sentir confortável, sabe? Porque eu acho que é isso. Assim, o que a gente está falando é a prestação de um serviço, né? E a gente não precisa estar sempre disponível, né? E a gente também tem que entender que a gente está fazendo algo, né? E que como tu disse, um ato médico que a gente tem que se sentir confortável de fazê-lo, né? E também deixar também confortável os nossos colegas que quando eles atendem os pacientes pelo WhatsApp para dar uma orientação não tem problema também. Não há esse, né? Pode fazer isso, pode, se achares conveniente, disponibilizar teu WhatsApp e fazer essa orientação, que isso também é lícito e adequado. E o que é super importante nisso também é deixar a regra clara, né? Foi o que o Nathan falou. Ó, quando for consulta, você estabelece que aquilo ali é uma consulta, deixa a regra clara. Se você for dar o celular, deixa a regra clara, dizendo, para urgências e emergências, esse não é o caminho adequado. Você tem que procurar um tratamento presencial, uma emergência, ou chama o SAMU, enfim. E também comunicar bem o horário de atendimento. Olha, eu vou responder, tem médicos que combinam o horário de responder. Olha, eu vou responder todas as mensagens às 8 horas da noite quando eu chegar em casa. Eu não vou responder de maneira aguda naquele momento que você respondeu, que você perguntou. Então, quanto mais você deixa as regras estabelecidas, eu acho que a relação médico-paciente acaba melhorando. Com certeza, né? Não há a menor dúvida, Felipe. E esse aspecto, ele é fundamental tanto para que o paciente entenda o processo, quanto para que o médico utilize o processo de uma forma adequada, né? Então, essas questões, o que é a continuidade de um atendimento anterior e o que se considera um primeiro atendimento, tem questões básicas que estão definidas aqui nessa cartilha, mas é claro que, como tudo em medicina, pode ter situações que fujam um pouquinho deste regramento que está tão claro aqui. E essa questão que tu levantaste, Felipe, eu acho fundamental. O fato de que o atendimento está acontecendo por uma dessas mídias não muda que é um equivalente ao atendimento no consultório. Então, se no consultório o paciente combina a data com o médico, através da sua secretária, combina horário, combina valores, ou leva a carteirinha do convênio, etc., aqui nós estamos falando de uma consulta. Mudou o meio, mas a questão básica de uma consulta, ela permanece. E sem dúvida, né, Felipe, o que tu colocaste, que todas essas questões devem ser combinadas previamente com o paciente, me parece uma questão chave de toda a medicina, né? O paciente é nosso parceiro no atendimento médico. Né? É que antes a gente também não tinha nenhum documento que nos desse respaldo. Claro. Acho que a cartilha surge muito pela necessidade de dar respaldo aos profissionais. Perfeito. Respaldo para pactuar horário com o paciente, para pactuar o limite, para dizer que pode dar uma orientação, para dizer que pode dar uma consulta, desde que tudo seja claro e desde que tudo tenha regras, né? E há muitas dúvidas, né, ainda, porque a gente demorou muito tempo, né, para regulamentar essa modalidade no nosso país, né? Enquanto outros países, desde os anos 90, né, vêm fazendo a consulta remota, aqui a gente demorou muito. A gente regulamentou, né, lá em 2002, a gente regulamentou os telediagnósticos. Depois a gente regulamentou a interação entre médico e paciente de forma assíncrona. Então a gente foi regulamentando aos poucos e a gente retardou muito tempo essa decisão de usarmos a tecnologia para consulta, que é o nosso dia a dia, né?
o nosso ganha-pão na dia, né? Então, agora que a gente tem essa regulamentação, tem muito isso que o Natan falou, né? Que alguns colegas têm dúvida. Será que eu posso Com falar? certeza. Porque, inclusive, em algum momento, acho que em 2018, saiu uma regulamentação proibindo consultas por WhatsApp. Então, tudo isso deixou muita gente... Claro que a geração nova que vem aí já vem com a legislação toda nova na cabeça, né? Não é que nem nós que já passamos por alguns códigos de ética. Mas é isso, a gente esclarecer as dúvidas é muito importante para que a gente possa lançar a mão dessa tecnologia para nós mesmos, para os pacientes. E lembrar que muitas vezes é isso. Tem colegas que têm um celular para responder para os pacientes, né? E aí ele vai ter aquele horário. E isso pode tomar muito tempo, né? Dependendo da quantidade de pacientes, dependendo da especialidade, eu posso ficar 1 hora, 2 horas respondendo dúvidas de WhatsApp. E isso precisa ser remunerado, né? Com certeza. Até porque o interesse nessa ferramenta, eu nem saberia dizer se é maior do médico ou do paciente. Quantos pacientes? Eu moro em Dom Pedrito, mas eu vou ter que ir até aí para consultar com a senhora? Então, eu gostaria que ele fosse. Eu sou cirurgiã, eu gosto, né, em algum momento eu vou ter que conhecer pessoalmente o meu paciente. Mas eu também tenho que admitir que para uma consulta inicial ou para uma conversa, dependendo do que transcorrer, pode ser aquele, não precisa se deslocar de Dom Pedrito. Antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando, né, das possibilidades dos pacientes pré-transplante lá do Hospital de Clínica. Exato, então... Que eles podem, então, mostrar se já tem os exames necessários e tal, para só se deslocar de outro estado, muitas vezes, quando já tem tudo em mãos, né? Então, nós também estamos respondendo a uma necessidade dos nossos pacientes, né? Acho que é importante isso que tu falou, porque assim... E daí a transformação digital que aconteceu no nosso mundo nos últimos 10, 15 anos, é óbvio que ia chegar na área da medicina. A gente não ia consumir o transporte de uma maneira diferente, a comida de uma maneira diferente, o banco de uma maneira diferente, e a saúde não ia entrar nessa mesma seara. Eu acho que a diferença é um pouco essa questão das nossas responsabilidades em relação ao que a gente está fazendo, e que às vezes a gente confunde o WhatsApp como algo informal. E a gente tem que ter cuidado para não cair nesse problema da informalidade. Isso vai da nossa comunicação que a gente tem com o paciente, isso vai desse trato que a gente faz, né, das regras de relacionamento, né, da questão da cobrança. Então, isso eu acho que os médicos têm que ter cuidado, né, de não entrar nessa coisa informal, porque a grande vantagem disso aqui é a gente trazer algo que acontecia já há décadas, né, o atendimento, utilizando, por exemplo, o telefone, né? Quando eu era criança, né, meus pais falavam com o pediatra pelo telefone, né? Para a gente trazer para uma coisa mais formal, mais legal, segura, né? Com mais recursos. Com mais recursos. Então, eu acho que essa seriedade que a gente precisa que todo mundo entenda e que daí estabelece esses limites que a gente vai ter. E que é interessante na nossa prática é que os nossos pacientes entendem isso muito bem. Com né? certeza. Quando a gente diz, olha, desculpa, isso que tu estás me pedindo, a gente não vai conseguir fazer por aqui, eu preciso que tu marque uma consulta presencial para gente. Eles entendem super bem. Claro. E tem toda essa facilidade ali, que eu acho que os dois se beneficiam, né? Essa facilidade de comunicação, que os dois lados se beneficiam. Né? Para mim, o WhatsApp me poupa muito tempo. Com certeza. Né? Porque faz eu ter mais facilidade de acesso para meus pacientes, faz eu ter mais... E faz eu não precisar marcar uma consulta quando a gente não precisa se ver presencialmente. Perfeito. Com relação, então, a essa questão aí que tu já tocaste nela, Natan, e que é fundamental, essa relação de telemedicina e a Lei Geral de Proteção de Dados, o famoso LGPD, como é que fica essa questão de fotos, imagens nessas mídias? Lembrando que na propaganda médica, né, que é uma questão exclusiva do médico, o Conselho Federal de Medicina, através das suas regionais, tem critérios muito claros para a questão da propaganda médica, ou seja, como é que o médico pode exibir os seus pacientes, ou melhor dizendo, em que pouquíssimas situações, né, e de que forma. Então, como a gente tem
absoluta clareza nessa questão da sensibilidade, da delicadeza que temos que ter para tratar essa questão de foto e imagem, eu pergunto para vocês, como é que a telemedicina está agindo com relação a este item? Acho que tem um ponto importante que a cartilha também traz, né? Na cartilha está descrito que quando o paciente te aciona, por exemplo, um WhatsApp, tu não precisa pegar um termo de consentimento com ele, né? Perfeito. Não precisa dizer assim, agora, se ele está te acionando por ali, pressupõe que ele concorda, né? Mas a cartilha também sugere que sempre que tu for fazer uma imagem ou um vídeo de um paciente, que tu peça, né, a permissão para ele e que deixe isso sinalizado. É importante que o paciente esteja ciente, né? E tem também aquela orientação de não deixar no seu aparelho, para que não vaze, é uma informação importante, né? E de tomar o cuidado que quando se for utilizar essa imagem para expor, seja em alguma aula, seja, né, em algum meio, que não se tenha nada que possa identificar o paciente na imagem. Perfeito. Esse cuidado ele é fundamental, né? Que mais de orientações que a gente acha? Eu acho que uma dúvida que sempre surge é a questão do consentimento, né? É importante dizer assim, quando a gente não precisa pedir consentimento para atender o paciente à distância, porque o que a gente diz é um consentimento tácito, né? Se ele está fazendo uma consulta remota comigo, é porque ele consentiu em fazê-lo. Claro. Mesma coisa quando ele manda uma mensagem por WhatsApp, né? Mas eu acho que isso que a Juliana fala é fundamental. Cuidado com os dados dos pacientes, né? De maneira geral, se for ter que discutir um caso, que é uma tarefa comum nossa, né? Perfeito. Anonimize o dado, não deixe o nome disponível, né? Tem que cuidar com fotos, porque dependendo da onde tira a foto vai reconhecer o paciente, né? Rosto, por exemplo, é um problema, né? Então tem que ter todos esses cuidados. E tu tinha falado antes, né, Juliana, de muitas vezes os prontuários não têm como anexar documentos, né? Eu acho que os prontuários estão se modernizando para permitir isso, mas como a gente não pode guardar esses documentos no nosso WhatsApp ou no nosso coisa, não tem como botar, descreva o que foi enviado, né? Descreva o resultado, como a gente sempre fez nos prontuários toda a vida. Descreve o resultado do exame, descreve a imagem, mas não fique guardando para não ter esse problema de daqui a pouco tá lá nas suas fotos lá, um monte de foto de paciente. Essa foi uma pergunta. Desculpa. Não vai. Não, eu ia dizer que essa é uma pergunta que fizeram pra gente, né, quando a gente foi discutido o jurídico, né, assim, mas o que a gente vai fazer então, né, nos prontuários que não tem como anexar foto, né? A gente vai fazer o que a gente faz numa consulta presencial. A gente olha a lesão e descreve. Uma atenção descamativa, exatamente. A gente fez isso a vida inteira, né? Não precisa, se tiver que bom, né? Mas se não der pra anexar, não tem problema. Claro. Com certeza. Não, eu ia falar uma coisa que resume que a gente está falando aqui, eu costumo falar, não dá para dissociar hoje em dia qualidade e segurança do paciente com qualidade e segurança dos dados, né? Então, assim, uma coisa está muito linkada com a outra. Então, assim, essa orientação de você receber uma foto do paciente, se você precisa de uma foto, você pediu uma foto do paciente, comunicar a ele, recebeu, avaliou e apagar, é super importante. Porque amanhã ou depois o dado vaza do teu celular, é um dado do paciente sensível, que o paciente está exposto ali. Então a gente não pode dissociar isso, né? Vai discutir o caso com o médico, ou você anonimiza, ou você pede para o paciente, olha, eu vou discutir o caso com um colega que é cardiologista, tudo bem? Eu acho que são regras de conduta, mas que ali na frente pode nos ajudar muito e poupar muito trabalho e muita dor de cabeça. Com certeza, A questão realmente, eu estava pensando aqui do consentimento, nenhum de nós solicita um consentimento informado para um paciente que vai à consulta no nosso consultório. Então, perfeito. Não teríamos por que mudar essa prática agora. Eu fiquei pensando aqui, listando todas as mídias, né, que nós dispomos aqui hoje para estes atendimentos. WhatsApp, plataforma, vídeo, e-mail, por telefone. Qual é a definição que nós temos hoje de telemedicina? Inclui todas essas plataformas, diz respeito a algumas? Como é que estamos hoje? A definição mais clássica de telemedicina, né, é a medicina mediada por algum método de comunicação ou informação, né? Então, se ela for mediada por tecnologias, e for medicina, ela é telemedicina. Até a gente defende, né? Tem um pesquisador americano que ele diz, quando vamos deixar de chamar de telemedicina e chamar só de medicina?
Porque antigamente a gente dizia, né? Eu vou no meu telebanco, no meu banco 24 horas. Hoje a gente não fala mais isso, né? Vou fazer uma teletransferência. Hoje não existe mais transferência pessoalmente, claro, né? Então a medicina vai ser simplesmente mais um jeito de se fazer medicina, né? Então, claro, a gente está começando recém a legislação, etc., mas num futuro próximo, bem próximo, ninguém vai dizer mais, isso é telemedicina, isso é medicina presencial, né? Vai ser tudo medicina, né? Medicina que a gente sempre fez. E é importante, talvez o conceito da telemedicina ou da medicina à distância síncrona seja mais fácil de entender, mas o importante do assíncrono ele também é uma telemedicina, não deixa de ser que é a mensagem que você vai responder daqui a 2 horas, daqui a 3 horas ou à noite, né? Então, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, isso é considerado um ato médico, isso é considerado uma consulta médica, por mais que ela seja assíncrona. E vamos combinar que uma das primeiras telemedicinas que existiram foi assíncrona, na radiologia, né? Então, assim, os laudos radiológicos a gente faz à distância de uma maneira assíncrona, né? Então, isso continua sendo um ato médico. Perfeito. Só para deixar bem claro, a definição que temos aqui na nossa cartilha, síncrona, os participantes interagem no mesmo momento. Por exemplo, uma consulta por vídeo. E assíncrona, todas aquelas outras em que recebemos uma mensagem e vamos responder um pouco depois, conforme já havíamos orientado os pacientes. Quem trabalha em unidade de saúde já tinha o assíncrono presencial, né? Quando o paciente larga ali na recepção o exame pra gente olhar depois, né? Exatamente. Termina a agenda, olha o exame. É uma correspondência total, né? E isso que o Felipe falou é fundamental, né? De todos nós médicos termos muita clareza de que aquilo que a gente está fazendo, uma consulta assíncrona, isso tem validade, tem responsabilidade, tem tudo. E eu acho que se a gente for perguntar para os médicos aqui do Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que uma das maiores evoluções que a gente teve foi a plataforma de receitas, atestados e solicitação de exames do CREMERS, né? Todos nós usamos, né? Atualmente, vários de nós, a gente usa como a principal forma de prescrição, porque é super fácil de resgatar uma receita anterior e tal, fica o histórico ali, né? E muitos de nós não vivem mais sem, né? Então, eu acho que isso, se a gente pensar, há 5 anos atrás não existia, né? Exato, né? E os pacientes não precisam ir no consultório buscar a receita. Né? Ou seja, o benefício, ele é sempre... né, para os dois lados, né, Natan? Isso é bem... Eu me lembro de um paciente que logo que entrou a plataforma do CREMERS, o paciente me disse, doutor, tô precisando de uma receita e tal. Eu disse, vou te mandar a receita. E aí ele disse assim, mas isso aqui vale? Eu disse, vale. Vale, vai lá na farmácia para testar. Exatamente. Vale é mais segura ainda. É mais segura mais que... Mas não, a questão da assinatura digital, ela realmente, independente, se não exatamente agora, daqui a pouco, principalmente as receitas amarela e azuis, né? Em algum momento, não depende de nós, mas vão ter que adotar essa prática, porque ela é extremamente mais segura que qualquer rubrica e qualquer e a gente teve uma experiência, né, entrando num assunto que não é da cartilha, enfim, mas a gente teve uma experiência durante a enchente aqui, com as receitas azuis e amarelas prescrevendo via telemedicina, que funcionou muito bem, né? Com certeza. Estamos aqui, então, no Escuta Conselho, o videocast do CREMERS. Aqui você acompanha os assuntos mais atuais da medicina e que têm impacto real na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal do CREMERS, curtir, comentar e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Seguimos falando sobre a cartilha de telemedicina do CREMERS. Uma coisa importante que eu acho que tem que ser frisada é que este tipo de atendimento ele não se destina a emergências. Para mim, de todas as situações que têm que ser esclarecidas, né, tanto para o médico e também muito para a população, é que é um processo que equivale a uma consulta eletiva, uma consulta de rotina. Aquela situação que o paciente pensa, mas eu não vou poder esperar, hoje é terça, eu vou poder esperar até sexta-feira para ir no meu médico, porque eu não estou bem. Ele não pode esperar. Então, ele também não pode usar a telemedicina, porque ele percebeu que ele está precisando de um atendimento naquele momento, por uma coisa importante. Então, que está acontecendo por um quadro agudo. Então, eu acho muito importante que tanto os médicos quanto os pacientes tenham essa
clareza, né? Que qualquer situação aguda que possa evoluir em poucas horas, que precise de exames complementares imediatamente, que precise de um exame clínico presencial, não fica dentro daqueles critérios que permitem a utilização da telemedicina em qualquer uma das suas mídias. Fala. Não, eu só ia falar um ponto. Tem um ponto aí. Quando a gente fala de teleconsulta síncrona, tem diversas possibilidade de a gente fazer um pronto atendimento de maneira digital e resolver o problema do paciente. Então, esse é um ponto, que não é o chat do WhatsApp, não é você mandar uma mensagem para o seu médico para ele responder de tantas horas. Então, assim, para algumas situações de pronto atendimento, vou dar um exemplo, uma amidalite, está com febre, está com uma dor de garganta, existem vários pronto atendimentos digitais que conseguem resolver o problema do paciente em até 95%, 97% dos casos. O que não quer dizer que o seu médico tenha que te responder de imediato qualquer problema que você tiver. Então, é importante essa diferença. É claro, você está com falta de ar, você está com dor no peito, isso é atendimento de urgência, você tem que ir para presencial, para uma emergência. Mas, algumas outras situações, sim, a gente consegue, com experiência, resolver à distância em um pronto atendimento. E, eventualmente, a segunda... eventualmente, os pacientes vão nos procurar de uma forma talvez inadequada, ou que eles não saibam qual é o melhor recurso. E a gente tem que estar preparado para fazer a conversão dessa consulta para uma consulta presencial. Então, por exemplo, eu estou atendendo esse paciente, aquele exemplo que eu dei, o paciente está cianótico, né? Eu vou dizer, olha, nós vamos desligar agora e tu vai ligar para a ambulância, vai ligar para o SAMU, ou vou entrar em contato, quem é que está aí junto contigo? Porque de repente esse paciente está sozinho. Eu preciso saber, tem alguém contigo aí nesse momento? Né? Então, a gente também tem que estar preparado para quando formos acionados de forma inadequada, o paciente não sabia que estava mal, alguma coisa assim, faz parte do nosso diagnóstico também diagnosticar que aquela consulta precisa ser convertida em uma consulta presencial, né? Perfeito, Roberto. Acho bem interessante esse ponto de vista. Eu acho que é importante tu falar, hoje se a gente pensar num dos maiores serviços de telemedicina, ele é para emergência, que é o SAMU. Né? A gente está falando de uma consulta remota ou uma orientação à distância usando o telefone. Se a gente for olhar em países desenvolvidos, esses serviços de atendimento pré-emergência são os maiores serviços que a gente tem. E normalmente, mas como o Felipe diz, normalmente são serviços síncronos. Né? Então eu acho que o que a gente tem e que os médicos têm que cuidar, e que às vezes a gente vive num mundo da urgencialização, né? A gente está sempre muito acelerado, a gente manda uma mensagem no WhatsApp e já espera que a pessoa nos responda em 2 minutos, e daí se tem o Vzinho azul aquele, a gente já fica, mas ela já leu e não me respondeu. Exatamente. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente educar os pacientes disso. Ó, esse serviço não é para eu te atender em urgência. Ah, mas pô, mandou uma mensagem, tu acha que tem que dar uma orientação logo? Dá, né? Não precisa também não dar, né, a orientação se tu tá eu com o paciente, né? Mas também não pode te cobrar se tu demorou lá 2, 4 horas ou um dia para responder. Então, eu acho que é tudo uma coisa de como é que a gente se organiza, né? E como é que a gente deixa claro qual é a nossa disponibilidade para os nossos pacientes. Mas é algo super delicado, né? Às vezes o paciente te manda uma mensagem e diz, esqueceu de mim. Não esqueci de só, eu não cheguei no momento que eu vou te atender. Tem que modular a expectativa do tempo de resposta, né? Porque não é que tu não possa atender algo agudo, mas é que o paciente tem que saber que se ele acha que ele precisa desse atendimento para agora, não adianta ele te mandar um WhatsApp esperando que tu vai responder imediatamente. Acho que essa é a principal preocupação que a gente tem quando fala em disponibilizar o WhatsApp para o paciente, né? Pô, tá se sentindo mal, vai me mandar uma mensagem, se eu não ver, vai acontecer uma coisa grave porque ele ficou esperando em vez de buscar, né? Não, então já tem que estar pactuado antes, olha, a expectativa que tem desse atendimento é essa, se for por mensagem eu vou te responder. Posso te atender numa consulta de emergência um dia? Pode, tenta marcar, não, sim, né? A gente sabe de convênios, de coisas, já fui atendida, acordei e me senti isso, dor de garganta, tô me sentindo mal, preciso de uma consulta agora de manhã. Tem, né? Mas é diferente de tu mandar uma mensagem e esperar que a pessoa seja obrigada a te responder em qualquer momento da vida, porque eu acho que é uma urgência, né? Então, se eu acho que é uma urgência e eu não conseguir, tem que ir buscar um atendimento imediato, né? Perfeito. Eu acho essa questão que nós estamos debatendo aqui da maior importância, porque o conceito que nós médicos temos de urgência e o conceito que o paciente tem de urgência é bem diferente. Então, do nosso ponto de vista,
é importante que o paciente saiba que se ele se sentir numa situação de urgência, não adianta utilizar esses meios, porque eles vão estar disponíveis para resposta dali a 1 hora, 2 horas no turno seguinte. Então, a percepção do paciente também tem um aspecto fundamental nessa definição. E a nossa, obviamente, sobretudo no caso das consultas que se acompanham de imagem. Por quê? Porque nesta nós temos mais informações sobre a condição real do paciente, né? Diferentemente daquelas que são somente por texto. Mas do que nós estamos conversando, eu estou pensando que todos temos que aprender a utilizar essa ferramenta. Médicos e os pacientes também têm que aprender a utilizar. Mas essa é uma questão super importante, né? Porque quando surge algo novo, as pessoas no primeiro momento se assustam, né? E às vezes, quando muitas pessoas que têm um comportamento mais de se amedrontar ou de serem mais conservadores têm esse sentimento, a gente fica, então não vamos atender, não vamos fazer isso, não vamos usar. E não, né? A humanidade evolui, a sociedade evolui e a gente tem que respaldar o médico para atender dentro dessa sociedade. Dentro da realidade. Então, não adianta a gente querer fugir ou viver na nossa bolha e dizer, não, então a gente não vai atender por WhatsApp. Não existe, né? Concordo, Juliana. A gente tem que disponibilizar ferramentas para que isso possa ser bem feito e para que a pessoa possa ter respaldo para fazer isso. Perfeito. Mas também tem esse direito, né? Quem não se sentir confortável, né, Juliana, de atender pelo WhatsApp, não atende. Né? Eu acho que é flexibilidade também, né? Vai ter, acho que todos nós temos funcionamentos diferentes, né? A gente vai ter uns com mais flexibilidade, ou que vão gostar mais do WhatsApp, outros não vão gostar também, e mantém sua prática normal. Eu acho que é isso. Claro. Isso é super importante. Eu falei, se sentir confortável. Se está se sentindo confortável. É assim, né? Um especialista, não é porque ele é especialista naquela especialidade que ele faz todos os procedimentos daquela especialidade, né? A gente sabe que tem gineco-obstetras que são só ginecos, claro, são só obstetras, né? Tem médico de família que faz cantoplastia ou agulhamento seco, outros não fazem. Tem pediatra que não gosta de atender ou não atende adolescentes. Então, assim como dentro da nossa especialidade a gente tem o direito da gente exercer, né, naquelas coisas que a gente se sente mais apto, mais seguro, também na telemedicina vão ter pessoas que vão decidir, olha, não, eu não quero dar WhatsApp, não é uma forma de comunicação que eu queira usar, e eu acho que tá tudo certo. Né? Concordo, Roberto. E acredito que os pacientes vão fazer o mesmo raciocínio. Com certeza eu tenho vários pacientes que se tiver que conversar, que tiver que consultar comigo só através de telemedicina, não vão. Porque são pessoas que têm essa necessidade de conversar, de trocar ideias, enfim. Eu acho que assim como nós temos que ajustar a nossa maneira de ser, o mesmo os pacientes vão fazer naturalmente. Aqueles que acham que é uma boa forma de conduzir o seu tratamento e aqueles que acham que não, que realmente a consulta precisa ser presencial, a primeira ou a segunda em algum momento. Aí isso tudo é uma coisa a ser vista caso a caso, médico a médico, né? Com e é por isso que é importante que as pessoas pensem sobre isso, né? Porque às vezes a gente é pego de surpresa, assim, né? Já aconteceu assim, a gente discutir com colegas que, olha, assim, faz consulta por WhatsApp, mas daqui a pouco a pessoa procurou meu perfil no Instagram, meu perfil profissional no Instagram e me perguntou alguma coisa lá. Vai acontecer, porque os pacientes vão tentar te acessar por qualquer local onde eles conseguirem, né? Claro. Então, tu já tem que estar preparado para, olha, esse tipo de atendimento eu não vou fazer, ou se eu for fazer, eu vou fazer desta forma, mas tem que se pensar a respeito, tem que discutir. A gente não pode proibir, a gente não pode obrigar, a gente tem que, né? achar a melhor maneira de usar. Exato. E se comunicar e estabelecer regra com seus pacientes. Acho que esse é o segredo. Isso. Se comunicar e estabelecer as regras e tá tudo certo. Perfeito. Acho muito, muito interessante. Como tudo na vida, né? Exatamente. Como sempre fizemos nas nossas consultas presenciais, né? Eu acho, nós estamos assim, avançamos bastante no esclarecimento desse assunto. Eu gostaria então agora de deixar a palavra livre para as considerações que vocês têm, assim como aquelas que vocês gostariam que os colegas pensassem a respeito, né? Vocês que desenvolveram essa ferramenta, enfim, aquela visão de quem está à frente de quem está utilizando, né? Vocês desenvolveram a ferramenta, com certeza tem perspectivas aí
no futuro, algumas foram pinceladas aqui, né? Mas eu gostaria que vocês aproveitassem esse tempo para conversar com os colegas a mensagem, a ideia sobre esta ferramenta. Eu diria para os colegas, primeira coisa, não terem medo, né? Porque se eles têm uma formação sólida, se eles sabem fazer uma boa anamnese do paciente, um bom exame físico presencial, eles vão transpor isso com bastante facilidade para a consulta remota. Mas se a gente ficar congelado pelo medo, né, a gente não vai tentar. A gente tem tido a experiência de fazer com os alunos na Faculdade de Medicina, né, o Natan é o regente de uma disciplina lá que eu participo, e os alunos no início eles tremem. Eles vão fazer a primeira consulta ali, eles tremem, e aí depois a coisa vai. O importante é que a gente aprenda que a gente é a mesma medicina. A gente só está usando uma forma de comunicação diferente. E o futuro vai nos trazer aí mais subsídios para a gente melhorar ainda mais a nossa prática. Perfeito. Acho que vou ficar com uma frase do Niels Bohr, que é o pai da física quântica. E ele fala mais ou menos assim: nada do que eu disser pode ser usado como uma afirmação e sim como uma pergunta. Isso vale no mundo que a gente está mais ainda, né? O que a gente está falando agora pode ser mentira amanhã. A gente só conseguiu botar no papel isso porque a gente viveu durante muitos anos a telemedicina e agora a gente consegue botar no papel isso. E vão ter outros ciclos de outras coisas que já estão acontecendo que vai trazer várias discussões também, que daqui a 3 anos a gente consegue colocar no papel. A gente está falando de agentes de IA, a gente está falando de automação, atendimento, gêmeos digitais, atendimentos virtuais. Então, assim, muita coisa vai acontecer. E aí o que o Quemperle falou, a gente não pode se assustar. A gente tem que entender a tecnologia como uma forma de ajudar a gente, de melhorar o diagnóstico, melhorar a qualidade e segurança dos nossos pacientes. Então, é a gente entender que o que é verdade agora pode ser uma verdade diferente amanhã e está tudo bem. Né? E tá tudo bem. Vamos testar, vamos colocar no papel e vamos para as próximas verdades. Não, a medicina, historicamente, tem essa definição, né? São verdades que se mantêm por um tempo. Isso é um dos axiomas da medicina, não é? Né? Essa ideia não é nova, ao contrário. Eu sou intensivista pediátrico. Quantas vezes eu já vi discutindo dopamina, usa ou não usa? Aí 2 anos que usa, 2 anos não usa, depois 2 anos de uso. Então, assim, a gente sempre tem verdades. As nossas verdades duram um tempo. É isso. Acho que uma mensagem importante é que nada substitui um bom relacionamento, né? Assim é no presencial, e a gente está discutindo aqui telemedicina, que é uma ferramenta. Então, a melhor forma de tu ter um bom vínculo com o teu paciente e de estabelecer confiança e segurança é tu saber te comunicar com ele. Perfeito. E para tu saber te comunicar com ele, tu tem que saber utilizar os teus recursos e tu tem que saber como extrair o melhor disso, né? Então, a gente precisa se adaptar de uma forma que seja segura, de uma forma que tenha respaldo, e a cartilha foi montada no sentido justamente de tentar fazer com que o médico se sinta seguro para isso. Perfeito. Acho que tudo que vocês falaram faz muito sentido. A gente que vive esse assunto há mais tempo, a gente se sente um pouco mais confortável, inclusive de exatamente trazer isso que tu falou, né, Felipe? E Roberto, não precisa ter medo, as coisas vão dar certo e tal, né? Como a gente fala com nossos filhos, né? Mas eu acho que é importante, assim a gente, essa evolução digital está chegando na área médica e a gente também não pode fechar os olhos para isso, né? E o Felipe trouxe alguns exemplos, eu acho que tem outros, nessa questão do empoderamento do paciente, da apropriação do prontuário médico, né? Desses formatos de relacionamento e como é que a gente vai registrar isso. Mas eu acho que essa revolução também cria campos novos que para a nossa área, né? É interessante que a telemedicina surge na questão de a distância ser um fator crítico, né? Então ela surge na ideia, olha, não tem um médico naquela região, na fronteira, na guerra e tal, e eu preciso botar um atendimento para lá. Com o tempo essa distância não significou mais nada, né? É mais comum eu atender alguém por telemedicina que seja meu vizinho do que alguém em Manaus, né? As coisas são locais, ainda são, os atendimentos ainda são locais, mas eu acho que está acontecendo. Essa questão da consulta assíncrona é uma coisa muito moderna e que vai, quer dizer, já está estabelecida, né? A gente tem que ver como é que a gente vai se adaptar a isso, mas já está dada, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa mente aberta
porque vai ser necessário a gente viver isso, mas eu acho que está se criando, né? Hoje a gente tem alguns colegas que se permitem, tu falaste, né? Acho que quase todos os médicos vão pensar numa coisa mais híbrida, né? Uma parte eu atendo presencial, outra... Mas tem alguns que estão virando atendimento nativo, né? Só digital, né? Eu não atendo mais pacientes do meio físico. Então, essas coisas estão mudando. E tu deste um exemplo ótimo da rádio, né? Que já há muito tempo mudou esse jeito, né? A Pato também, mas cada vez mais a gente tem a saúde mental, né? Vários colegas atendendo mais à distância do que presencial, né? Então, eu acho que isso é algo que é desafiador para nós médicos, vai acontecer, mas há um campo, né, imenso de possibilidades imensas, né? E talvez isso que a gente falou. E tem coisas que estão acontecendo que a gente nem sabe muito bem o que vai ser, né? Ou como vai ser, né? E tudo ainda vai ser um atendimento médico, vai ser um ato médico, tem uma responsabilidade profissional por trás disso e nosso registro profissional vai estar ali por trás, entende? A gente tem que ficar atento para isso. Zelar por ele, exatamente. A gente pode mudar a medicação, o meio, mas jamais vamos mudar a nossa responsabilidade com relação ao ato médico e aos nossos pacientes. Isso é pétreo, né? Então, isso é uma coisa, com certeza, imutável, né? Estamos aqui falando dos meios, mas não do objetivo. O objetivo final vai ser sempre a melhor solução para os nossos pacientes, né? Então... E eu queria também, o Felipe falou uma coisa que a gente desenvolveu essa cartilha muito na experiência nossa, de colegas e na questão prática. Eu acho que é legal, vocês que estão nos escutando, nos vendo, olhar a cartilha, porque tem ali alguns exemplos práticos que a gente deixa ali. Poxa, como é que a gente constrói a mensagem para mandar para o paciente? O que tem que ter dentro dessa mensagem? Como é que a gente organiza isso? Porque eu acho que ajuda bastante, né? Sai já de um ponto de partida para conseguir exatamente melhorar. Acho que o que tu falou, Juliana, é perfeito. Comunicação é algo... Se a gente se comunica bem, quase tudo fica bem. E também a gente está aberto para sugestões, né? Se um colega leu a cartilha, né, achou que ela poderia melhorar num aspecto ou em outro, a gente está aberto para sugestões para melhorar para uma segunda edição, né? Então... Com certeza. Então... Só me resta aqui com uma alegria muito grande. Primeiro quero agradecer ao Dr. Eduardo que me proporcionou estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. E agradecer esse trabalho que, sem dúvida, mantém o protagonismo que temos aqui no Sul, né? De tomarmos à frente soluções para as necessidades dos nossos pacientes, né? Então é isso que buscamos. E nesse aspecto, eu acho que esse grupo foi muito bom, muito bem estruturado, e digo isso pelo resultado que a gente está observando aqui, e que foi, assim, muito bem aceito pela classe médica. Posso dizer porque eu postei, no que eu recebi e achei excelente, postei para os meus colegas, e eu fiquei impressionada, porque daqui a pouco vinha a resposta. Bah, muito legal, já mandei para Pelotas, já mandei para não sei o quê, já não sei. Então, assim, aquela sensação de que caiu uma gota num solo seco. Essa foi a sensação que eu tive com a rapidez com que eu vi essa cartilha ser postada, né? Pensei que tu ia falar que foi uma enxurrada. Eu acho que eu ainda estou traumatizada com a enchente. Gotas de chuva. Tem razão, enxurrada. Mas a gente teve esse feedback que tu estás trazendo também. Eu acho que foi vários retornos positivos, né? E dizendo que esclareceu pontos. Que bom. Então, agradeço a vocês, em nome de todos os conselheiros e em nome de todos os médicos aqui do Estado, esse trabalho. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado. Esse foi o episódio do Escuta o Conselho sobre cartilha de telemedicina do CREMERS. Ele vai estar disponível no Spotify, no Instagram, no Facebook e no YouTube do CREMERS. A cartilha está disponível gratuitamente no site do CREMERS. Siga nossas redes em @CREMERSOficial e acompanhe as discussões sobre os assuntos mais importantes e mais atuais da telemedicina. Até a próxima!